Olá, meus amigos. Vamos ao estudo da lição número 3, a lição que fala sobre uma aliança para todas as gerações. Obviamente, falando de Noé e falando da aliança que Deus fez. Primeiro, o estilo da aliança foi salvífica, porque Deus desejou salvar Noé, sua família e a todos que desejassem a salvação. Hoje, a lição de quarta-feira trata sobre o sinal no céu como sinal da aliança divina com o ser humano. Quando nós olhamos o sinal no céu, o arco-íris, não existe hoje um espectro mais bonito do que o arco-íris. Ele tem 7 cores básicas e quando Isaac Newton ele criou a expressão arco-íris, ele determinou que o arco-íris tivesse 7 cores, onde ali ele colocou o vermelho, o violeta, o laranja, o amarelo, o verde, o anil e o índigo, que é uma espécie de azul também. 7 cores. Isso para combinar com as 7 notas musicais. Na época existia a teoria de que no espaço existia 7 situações entre os planetas. Então, para combinar com isso, Isaac Newton ele então colocou a expressão arco-íris, porque tinha 7 cores, embora dizem os cientistas que o arco-íris tem cores infinitas. O vermelho, por exemplo, vai se diluindo em inúmeras outras centenas de milhares de cores derivadas do vermelho e assim por diante. E então o arco-íris se tornou assim um símbolo para as pessoas no planeta quando chove e depois em seguida aparece o sol, aquele espectro na forma de arco, dá às pessoas a impressão de que é uma coisa assim surreal, uma coisa fora do normal. E até existem lendas, no final do arco-íris tem um pote de ouro e assim por diante, tá? Crendices que o povo cria. Mas o arco-íris, ele representa aquilo que Deus disse para Noé durante a tempestade e depois da tempestade. Antes da tempestade, Deus disse, olha, eu vou fazer um concerto com você, farei contigo uma aliança. Tu e tua família entrarão na arca. Então Deus já mostrou ali a graça para com Noé. Noé era um pecador, mas Deus disse que ele achou graça diante do Senhor. No meio de uma geração corrupta, Noé era uma pessoa absolutamente ímpar no meio de toda aquela geração. Então Deus disse, farei com você uma aliança. Mas a intenção divina não era apenas salvar Noé e sua família, era salvar todos aqueles que quisessem ou que aceitassem a mensagem que Noé estava dizendo. É difícil quando as pessoas não acreditam numa mensagem de salvação. Hoje, quanto se prega hoje, quantas igrejas existem, as pessoas querem só facilidade, querem uma salvação assim de bate-pronto, ou seja, entrou na igreja, tudo começa a melhorar. Eu me lembro que eu tinha uma tia que quando meu pai pregou para ela, ela disse, eu vou entrar na igreja adventista porque só tem rico. Meu pai disse, mas como é que a senhora tem essa ideia? Porque eu passo na frente das igrejas adventistas, só tem carrão bonito, então eu quero entrar na igreja para ficar rica também. Meu pai disse, olha, a senhora não vai conseguir ficar rica, não com esse pensamento. E ela entrou na igreja e se decepcionou, porque ela não sabia que a riqueza não advém dessa forma. A pessoa entra, sou obediente a Deus, então vou ficar rico. É um conceito errado, e há pessoas que têm esse conceito com a salvação também. Ou seja, as pessoas hoje acreditam que entrando numa igreja vai ser o suficiente para se salvar. Não é passando pelo meio da igreja que nós nos salvaremos. Havia um funcionário de uma empresa que ele saía todo dia às 10 para 6. Tomava banho e tal, e se penteava, botava roupa e saía 10 para 6 lá da empresa. Para cortar caminho, ele tinha que dar uma volta num quarteirão muito grande. Ele descobriu que tinha uma igreja católica que ficava exatamente no final de uma rua por onde ele passaria. Sabe o que ele fez? Começou a entrar pelo fundo da igreja, entrava pelo corredor, entrava pela porta lateral da igreja e devagarinho, silenciosamente, ele ia passando, chegava na porta da igreja e saía, economizava pelo menos uns 20 minutos de caminhada. Na frente dessa igreja tinha uma casa muito bonita, era a casa de um juiz. E esse juiz, todos os dias, às 6 horas, 6h05, ele estava debruçado na janela, olhando as pessoas que iam, que entravam e saíam da igreja, né? Ali no horário da missa das 6, da bênção das 6. E ele se acostumou a ver aquele homem sair todo dia às 6 horas, 6h05, sair da igreja. E um dia esse homem foi acusado de um crime
um assédio, por exemplo, e ele foi levado aos tribunais. Alguém processou e o juiz que julgou a causa era exatamente o juiz que morava na frente da igreja. E o juiz, então, na hora que ouviu todas as partes, o juiz disse: eu vou pedir licença aos senhores, os jurados e o advogado de defesa e de acusação, eu gostaria de dar um testemunho a favor do acusado. Eu moro na frente de uma igreja e eu tenho visto todas as tardes o acusado, esse homem saindo da igreja às 6 horas, 6h05, depois da reza dele, com certeza. Então esse homem para mim é um homem muito religioso. Se ele cometeu esse crime ou esse deslize, eu creio que foi num momento de muita perturbação. Eu peço que os senhores considerem esse meu testemunho. Por causa do testemunho desse juiz, esse homem foi inocentado. Só porque ele passava pelo meio da igreja. Nós não nos salvaremos se a gente apenas passarmos pelo meio da igreja. Noé sabia que ele tinha que se envolver, se empenhar, para que ele pudesse então, assim, fazer jus àquilo que Deus estava solicitando dele, que era justamente a fidelidade na aliança da graça que ele estava fazendo. E Deus então colocou ali um arco para representar então a sua aliança. Pergunta número 5. Como Deus, Criador, explicou qual seria o símbolo do arco nas nuvens? Gênesis 9, verso 12 a 17 diz assim: e disse Deus: este é o sinal de pacto que eu firmo entre mim e vós, e entre todo ser vivente que está convosco por gerações perpétuas. Verso 13: o meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será um sinal de haver um pacto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e aparecer o arco nas nuvens, então me lembrarei do meu pacto que está entre mim e vós e todo ser vivente, toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a terra. Deus então estava fazendo uma aliança ali unilateral, era só a parte de Deus ali que estava dizendo para Noé: Noé, a aliança que eu fiz com você, eu vou fazer uma confirmação, eu vou colocar um arco nas nuvens. Esse arco vai ser um sinal de que nunca mais destruirei a terra com água. Então, para a pergunta, como Deus explicou para Noé o que significava aquele arco nas nuvens? Resposta: o arco nas nuvens, também chamado de arco-íris, representava a parte divina da aliança com Noé, de que não haveria mais destruição da terra com água. Deus se lembraria sempre dessa promessa de salvação. Interessante que eu vi um crente que, discutindo com outro crente, dizia: você é um incrédulo, rapaz, é um pagão. Onde já se viu chamar o arco da aliança de arco-íris? Esse negócio de arco-íris, isso é coisa de pagão. E ele disse assim: eu li na internet que esse negócio de arco-íris é coisa de pagão, porque na mitologia grega tinha uma deusa chamada Íris. Ela ficava frequentando o Olimpo, que era o recanto dos deuses. E essa deusa chamada Íris, ela era a informante dos deuses. Ela saía pelo céu, assim, para levar notícias da terra, e quando ela passava, deixava um arco colorido. Aí foi dado o nome de arco de íris, depois arco-íris. Isso é coisa pagã, rapaz. O outro disse: não, rapaz, isso é o sinal de Deus. O outro crente pegou a Bíblia e largou na cabeça do outro. Você é um incrédulo, um pagão, e sapecou a Bíblia na cabeça do outro. Não é assim que Deus quer que nós ensinemos as pessoas. A expressão arco-íris é uma expressão que, para nós, significa o arco da aliança. O outro diz: o crente tem que dizer é arco da aliança, é o arco do pacto, não é negócio de arco-íris. Nada a ver, não tem nenhum problema. Ellen White até usa a expressão arco-íris, quer ver? Que está aqui no livro História da Redenção, página 70. Que condescendência da parte de Deus, que compaixão pelo homem falível. Colocar o belíssimo, o variado arco-íris nas nuvens, sinal do concerto do grande Deus com o homem. Então, arco-íris porque a cor íris, iridológica. Por isso, o arco que, diante da íris do olho, ele tem uma multifaceta de cores. Apenas isso. Não estamos falando de mitologia nem de paganismo. Tá? Podemos chamar de arco da aliança, arco-íris, não importa. Importa o que Deus fez. Deus diz: eu vou fazer uma aliança com você, Noé, e com a terra. Eu vou colocar o meu arco nas nuvens para lembrar que eu nunca mais vou destruir a terra com água. Toda vez que chover, esse arco vai estar presente nas nuvens. Que coisa interessante, né? Pergunta 6. Como esse símbolo da aliança nos mostra
a graça divina para com a humanidade. E como podemos ver, quem é o grande originador dessa graça? Como é que esse arco mostra o grande originador da graça divina com a humanidade? Gênesis 9, verso 12 e 13. Disse Deus: este é o sinal do pacto entre mim e vós, e entre todo ser vivente que está convosco por gerações perpétuas. O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será como um sinal de haver um pacto entre mim e a terra. Interessante, quando as pessoas no passado faziam um pacto, muitas vezes as pessoas faziam marcas, tá? Havia locais onde fazendeiros faziam um pacto e eles pegavam um ferro quente e faziam uma marca sobre a mão, e aquilo cicatrizava para ficar aquela marca, onde as pessoas se encontrassem. Sabia que quem tinha aquela marca pertencia àquele pacto, àquele acordo. Eram pessoas marcadas, tá? Deus diz assim: eu vou colocar o meu sinal. Esse é o sinal que eu vou colocar. Esse é o sinal mais visível que existe hoje no planeta, é o arco-íris, tá? O arco da aliança, tá? O símbolo mostra que a graça divina foi estendida a todos os seres humanos. Esse é o grande resultado. Eu diria, é o grande resumo do arco da aliança, do arco-íris no céu. Deus se preocupou em salvar o ser humano. E essa graça nós temos que agradecer a Deus. Se você pegar um avião, passar pelo mar Mediterrâneo, existe um lugar muito legal. Existem muitas cataratas, ou seja, água aqui. Existe uma cordilheira de cataratas. Interessante que uma pessoa que estava passando por sobre esse local, num dia de sol, disse para o seu amigo: você vai ver uma coisa linda agora, olhe para baixo. O colega olhou pela janela e disse: o que é isso? Que coisa linda! Sabe o que acontece? Aquelas várias cachoeiras, com os raios do sol, eles levantam uma espécie de uma névoa. Aquela névoa sobe a muitos metros, encontra ali com os raios do sol e forma um arco completo de 360 graus, aquela roda maravilhosa com as 7 cores do arco-íris. Interessante que quando o avião vai passando, o sol bate no avião e projeta a sombra do avião bem no meio daquele arco-íris. Onde o avião, enquanto o avião estiver sobre aquele local, aquela sombra, que é a sombra do avião, parece uma cruz, ela é projetada bem no meio do arco-íris. É uma cena muito linda. Podemos dizer que nossos problemas, nossas angústias, são cruzes que nós levamos nessa vida. Mas o arco-íris da promessa de Deus, ou das promessas, está sempre circundando a nossa vida e nos ajudando a crer nesse Deus que cuida de todos nós. Esse é o símbolo do arco-íris no céu, Deus cuidando do ser humano. Que haja uma bênção para a sua vida nessa quarta-feira. Se você estiver enfrentando problemas, dificuldade, não esqueça, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus abençoe você. Creia nesse Deus que cuida de todos nós. E ele colocou o arco no céu para dizer para Noé: você passou por tanta coisa no meio daquela tempestade, não passou? Noé, você, quando estava na arca, passou por muita ansiedade. Isso quer dizer que sempre depois de uma tempestade, sempre haverá a bonança e o arco-íris das promessas de Deus em nossa vida. Quem não enfrenta problemas torna-se duro e insensível. Quem enfrenta problemas e supera pelo poder de Deus torna-se uma pessoa com espírito perdoador e um espírito de graça. Isso é importante. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Deus querido, obrigado pelo arco da aliança. O Senhor colocou no céu para dizer a Noé e toda a humanidade que o Senhor tinha um pacto, uma aliança com o ser humano, uma aliança de salvação. Jesus Cristo, ao morrer na cruz, ele criou para todos nós esse sinal de aliança de salvação para toda a humanidade. Obrigado por isso, nós te louvamos e pedimos ainda por aqueles que estão adoentados, 2 nomes que estão aqui na nossa pauta de oração, o Fábio Brasiliano e a irmã Roneide em Brasília. O Fábio, graças a Deus, já foi desentubado, já está sendo transferido para a enfermaria. Graças te damos por isso. E a irmã Roneide também já está então melhorando, já está assim saindo fora da hemodiálise, já está fazendo desmame. Que o Senhor a abençoe para que ela volte para casa e dê alegria à sua família. Nós pedimos por todos os outros que estão nessa situação de restauração. Põe tua mão e cuida deles em nome de Jesus. Amém. Obrigado por sua assistência. Deus abençoe a todos e até amanhã na lição de quinta-feira, tá bom? Obrigado e tenha um bom dia.